Então, no final da outra aula, nós comentamos que as transformações de coordenadas, nós fizemos manipulação algébrica e chegamos na informação que a aceleração é a mesma, tem a mesma medida nos dois referenciais, seja ele o observador que está se movimentando com velocidade constante ou aquele que está em repouso, as acelerações são iguais. Como eu não estava considerando, né, variação da posição em relação ao eixo y e z, lá então as medidas da velocidade seriam sempre as mesmas, igual a zero. E aí, para futuras comparações, eu utilizei o valor da velocidade com o valor y e z, sempre anotando os valores. Então, colocando aqui no final também da aceleração, mesmo sendo zero, eu mantive aqui também. Ou chegamos ao seguinte resultado. As acelerações medidas pelo observador linha e observador O são iguais, seja na direção x, para onde o objeto estava se mexendo, e seja os valores das outras posições do sistema de cartesiano. Tá certo? Mesmo sendo zero, eu ainda considerei aqui, para mostrar que as leis da física, então, são iguais, utilizando a afirmação. A aceleração é a mesma em todos, para todos os observadores que se movimentam relativamente, sob transformação de coordenadas, a aceleração é igual. Isso significa que as leis da física são iguais em todos os referenciais inerciais. Nessa observação, também posso concluir que a aceleração é um invariante sobre transformação de coordenadas. Então, o que a gente fez foi colocar uma transformação de coordenadas, movimento relativo entre dois observadores, e aí eu faço mudança de referencial, saio de um referencial que está em repouso para um outro referencial que está se movimentando com velocidade constante, e aí usei uma única direção. Nessa situação, a aceleração ela é invariante sobre essas transformações de coordenadas. Vamos ver um exemplo. Então, a gente observa um carro se movendo na estrada e vamos considerar que você tem um agente de trânsito que facilita ali o movimento dos carros, e aí você tem uma avenida que pode permitir uma velocidade máxima de 100 km por hora. O agente, então, faz apitos sonoros para manter o fluxo de veículos. E nós observamos que o som deste apito modifica para quem está dentro do carro se movimentando na rua. Então, vamos considerar que a velocidade do som é 358 metros por segundo, e esse valor é característico para uma temperatura de 25 metros por segundo, 25 graus Celsius. Vamos ver a solução. O observador que está se afastando da fonte sonora, que é o guarda de trânsito, que está em repouso em relação à estrada. E um observador que está dentro do carro. Então, se aproximando, e eu posso também depois resolver afastando. E admitindo que o ar, para as duas situações, para a pessoa que está em repouso na rua, na avenida, e para a pessoa que está dentro do carro, o ar está em repouso, relativo ao solo. Então, está aqui o problema, né? O guarda de trânsito e a pessoa dentro do carro se movimentando com velocidade constante, e vamos considerar que esse movimento somente uma única direção, e o carro se move com velocidade constante. Então, nós vimos que a velocidade do observador é igual do observador linha, né? É igual a velocidade do linha mais a velocidade do objeto. Passando a velocidade do carro para o outro lado da igualdade, medida pelo guarda, eu tenho V igual V' igual a V menos U. Então, é uma forma de resolver. Então, se eu quiser saber a velocidade medida no referencial do carro, eu tenho que 100 km por hora é 25 metros por segundo, e a velocidade do som é 358. Então, eu acabo observando que a velocidade é menor para o observador que está se movimentando com velocidade constante no sentido positivo do eixo x.
Na outra situação, para o caso do observador linha, se aproximando do observador. Então, agora eu estou no sentido contrário do eixo X. Então, a velocidade do carro agora é negativa. Substituindo na equação, então, velocidade linha mais é igual à velocidade do observador em repouso, mais a velocidade do carro. A equação que eu estava usando tem um sinal negativo, então, com menos, porque ele está se movimentando no sentido negativo, fica mais. E a velocidade, então, para esse observador dentro do carro, é 383. No caso anterior, se afastando, era 333, e se aproximando, a velocidade passa a ser 383. O valor é maior. Isso é uma consequência daquelas transformações de coordenadas, que a gente vai chamar de transformação de coordenadas de Galileu. E as leis de Newton são iguais a essas transformações de coordenadas, desde que sejam referenciais inerciais, se movimentando com velocidade constante. Se substituirmos, então, as transformações de coordenadas às leis de Newton, acharemos as mesmas leis, foi o que a gente fez para a aceleração em uma única direção. Então, o que o Feynman diz, né? Neste caso, as leis de Newton são invariantes sobre transformação de coordenadas de Galileu. O problema é quando a gente vai olhar as outras leis de fenômenos físicos. Foi isso que Einstein observou, que para o eletromagnetismo havia uma variação das equações para as leis do eletromagnetismo. Bom, vamos admitir, foi o que o Einstein fez também, que as leis da física, em geral, não só as leis de Newton, são invariantes sobre transformação de coordenadas. Isso implica dizer que eu preciso fazer uma modificação nas equações de transformação de coordenadas de Galileu, que eu vou escrever aqui. Nós utilizamos x, e aí aquelas considerações que nós fizemos para um movimento paralelo ao eixo x. Então, eu tenho um observador O e um observador O', que eu sincronizei os relógios e se movimento com velocidade um em relação ao outro, U, nessa direção positiva do eixo x. Então, x' e x. Y, mantendo, e Z, mantendo. Desculpa aqui. Deixa eu retornar aqui. E Z, mantendo. Nós, para esse tipo de movimento, né? Aqui estão as transformações de posição, de velocidade, isso tudo na direção x. Certo? E as acelerações são as transformações de aceleração na direção x foi mantida. Então, essas são as equações de transformação de coordenadas de Galileu. Bom, o que o Einstein observou na sua análise é que, para o eletromagnetismo, essas transformações de coordenadas não funcionavam, não mantinham o mesmo formato para a equação de Faraday, de Ampère. Então, ele propôs uma modificação nessas equações de transformação de coordenadas. Então, vamos admitir que as leis da física são iguais às transformações de coordenadas. E uma outra coisa que é diferente é que nas transformações de Galileu, os tempos são absolutos. Então, foi outra modificação que o Einstein fez. Então, essas equações sofrem modificações e também o tempo, para garantir ainda que as leis da física são iguais. Por quê? Por que o Einstein chegou a essa observação? Pega o ímã e faz movimento relativo com uma bobina, ou seja, a bobina ligada a um multímetro para a gente verificar se tem indução de corrente nessa bobina, então um circuito fechado, e a variação do fluxo magnético nessa bobina faz aparecer uma corrente induzida. Então mantém a bobina em repouso e faz o ímã se movimentar.
observa, tem uma variação do sinal aqui, ou seja, tem corrente elétrica. Faz o ímã ficar em repouso e a bobina se aproximando ou se afastando do ímã, aparece um sinal também. Ou se os dois estão se movimentando, um em relação ao outro, também há surgimento de uma corrente induzida no circuito. Então, professor, então as leis da física devem ser iguais à transformação de coordenadas. Então, é necessário fazer modificações nas equações de movimento aqui nas equações de Galileu. Então, para isso, ele fez essa correção, observando algumas coisas que eu já havia sido publicadas. Então, as transformações de coordenada para o eletromagnetismo foram feitas por Lorentz. Então, existe um conjunto de equações equivalentes, análogas das transformações de Galileu. Então, aqui eu só considerei movimento relativo somente uma única direção, mas a gente pode fazer também para Y e Z também. E foi do eletromagnetismo, saiu a informação da velocidade da luz propagando no vácuo. E foi feito uma tentativa de explicar, um experimento mental. Será que a fonte de emissão de luz, eu poderia medir velocidades diferentes? Então, nessa época que o Einstein fez, em 1905, a proposta da correção das transformações de coordenadas, havia também uma pergunta. Será que haveria um sistema de referência absoluto? O tempo também era absoluto? E aí foi feito um experimento para determinar a velocidade da luz. E foi observado que a velocidade da luz independia do sistema de referência inercial. Então, fazendo movimento relativo, foi observado que a velocidade da luz era a mesma em todas as direções. Então, a velocidade da luz depende do sistema de coordenadas? Essa era uma pergunta. E foi observado que não depende do sistema de coordenadas. Então, a velocidade da luz não depende. Aqui, então, só uma consequência das transformações de Galileu. Nas transformações de Galileu, depende, mas o experimento diz ao contrário. Então, a velocidade da luz é a mesma em todas as direções. Então, foi feito depois um outro experimento, Michels-Morley, que demonstra que a velocidade da luz se propaga com a mesma velocidade em todas as direções. Então, Einstein juntou essas informações e propôs o seguinte, que as leis da física, aí é o primeiro postulado de Einstein, as leis da física são iguais em todas as direções. As leis da física são iguais em todos os referenciais inerciais, ou seja, elas permanecem invariantes sob transformação de coordenada. Ela tem o mesmo formato, não muda. A velocidade da luz no vácuo tem o mesmo valor em todas as direções, independente do sistema de referência inercial. Então, a velocidade da luz é um invariante físico que tem o mesmo valor para todos os observadores inerciais. Então, usando essas hipóteses, o que o Einstein fez? Foi quebrar também, lá nas transformações de Galileu, que o tempo era absoluto. Então, o tempo passa a ser, então, relativo. Ou seja, não existe referencial privilegiado. O Einstein tentou, então, criar um sistema de sincronização dos relógios para verificar essa modificação no tempo. Então, quando os observadores O e o O' partem da mesma posição e ali o relógio são sincronizados, esses relógios vão sendo espalhados ao longo do espaço e eu preciso de um sistema de sincronização. Aí o Einstein bolou um sistema para que usasse um disparo a laser para que todos os relógios pudessem ficar iguais, com a mesma hora ao longo do tempo, por um referencial. E aí eu vou fazer isso para o referencial que está se movimentando com velocidade constante. Ao observar isso, dependendo então da velocidade do sistema que está se movimentando com velocidade constante, eu vou ver que há uma diferença de eventos. Por exemplo, se eu pego um feixe de luz, disparo para a direita,
pego o mesmo feixe de luz, disparo para a esquerda e eles estão equidistantes, né? O observador está equidistante desses dois pontos luminosos. Então, essa onda aqui é uma onda luminosa, vindo em direções contrárias. Para essa pessoa que está aqui nesse ponto médio, o tempo de chegada é o mesmo. Então, ele recebe a informação ao mesmo tempo. Então, observe que agora esse objeto que está se movimentando, a luz que está se movimentando, é muito maior do que a do carro, que a gente fazia no problema anterior. E coloca agora aqui um observador no mesmo ponto médio, porém ele está se movimentando para a direita com uma velocidade muito alta. E aí eu vou tentar observar o que acontece com as marcações de tempo para esse cara que está se movimentando com velocidade constante. Então, a gente está em relação a esse ponto de observação, e depois o observador alinha também, e aí eu marco as posições dele. O que a gente vai ver é que o observador linha vai medir um tempo diferente, porque ele está se movimentando para a direita com com uma certa velocidade. Então ocorre uma variação no tempo. Aí você observou que o tempo aumenta para o observador linha. Então fazemos o mesmo experimento agora dentro de um trem. Esse trem sai de uma certa estação, e a estação é o meu observador que está em repouso, o observador O, e quem está dentro do trem é o observador linha, se movimentando também paralelo ao eixo X. Então, eu disparo um feixe de luz na vertical, bate no teto, que tem um espelho, e retorna. Quanto tempo leva para quem está dentro do trem marcar esse tempo? Bom, eu comprimento a altura do trem duas vezes, porque tem que ir e voltar. A velocidade com que a luz percorre essa distância, velocidade da luz propagando. Então, esse é o intervalo de tempo. Agora, para quem está do lado de fora, na estação, o trem saiu da estação e está se movimentando com velocidade constante para a direita, tá certo? Depois de um certo intervalo de tempo, deixa eu reduzir aqui para vocês poderem ver, ele vai estar em outra posição. Então, o feixe de luz caminha, para quem está na estação de trem, caminha fazendo esse triângulo aqui. Bate no teto e retorna. Porque a cada vez que eu vou para a direita com o trem, o feixe de luz também vai. Então, vendo um pulso de luz batendo no teto e voltando. Então, o caminho percorrido agora é maior para quem está na estação. Além disso, o trem se desloca com uma velocidade U. Então, a posição que estava o feixe inicialmente vai para a direita com essa velocidade U. Então, depois de um certo intervalo de tempo, essa é a nova posição do intervalo. Então, eu tenho um triângulo aqui para resolver. Então, a posição para quem está na estação é a velocidade da luz, o tempo de subida e o tempo de descida. Bom, o tempo de subida vai ser a metade do tempo, e depois eu posso somar com a descida. De tal forma que agora o caminho percorrido são as duas diagonais aqui. Então eu tenho que somar. Comprimento L, e aí resolvo por triângulo retângulo, vai estar esta equação. De tal forma que o comprimento vai ficar com L ao quadrado, U delta T sobre 2 T ao quadrado. Lembrando que aqui eu vou somar duas vezes. Nos observadores, eles não concordam com as medidas perpendiculares na direção do movimento. Ou seja, o trem está se movimentando na horizontal e o evento ocorre na vertical. E eles não concordam com essas posições. Mas, com as posições. Mas a altura do trem, eles concordam. Porque eu não tenho movimento nessa direção vertical, somente na horizontal. Então, a medida da altura do trem é a mesma para eles. Então, seja do observador que está na estação e para quem está dentro do trem. Dentro do trem, eu já medi. Então, fora do trem, a medida é parecida com o que está dentro do trem. E aí eu aproveito a velocidade da luz vezes o intervalo de tempo que ela leva para subir. Porque esse é o comprimento do trem. Substituindo, então, esta equação 14 e a 13 na 12, a 12 é essa daqui, aí eu tenho esta equação. Eu eliminando, então, os comprimentos, eu vou ficar só com um tempo.
e relaciono, fazendo essa parte algébrica, relaciono o tempo medido na estação e o tempo medido dentro do trem, para o feixe subir e descer. Então, a equação ficou modificada. E repare que no denominador eu tenho essa raiz de 1 ao quadrado c sobre 2. Então, para o Einstein conseguiu demonstrar que o tempo não é igual para os dois referenciais que se movimentam. E aí, se a velocidade do trem for muito alta, comparável com a velocidade da luz, esse termo não é desprezível. Suponha que esse u seja uma velocidade muito baixa. E vamos fazer contas aproximadas. Deixa eu colocar o quadro aqui para a gente fazer uma continha básica. Suponha que a velocidade do trem andando na direção seja 300 metros por segundo. É uma velocidade extremamente alta, mas suponha que seja isso para os nossos padrões. A velocidade da luz é 300 aproximadamente, né? Metros por segundo. Então, para facilitar a conta, 10 ao quadrado, né? E aqui 10 a oitava metro por segundo. Eu tenho que aquela raiz é 1 menos u sobre c ao quadrado. 1 menos, aqui também ao quadrado. Então, eu vou ter 10 a segunda ao quadrado, 10 a oitava ao quadrado. Isso dando a raiz. Ou seja, eu tenho 10 a sexta. 1 menos 10 a menos 6, vai dar menos 12. Então, um número que é aproximadamente igual a 1. Agora, se essa velocidade u aqui for comparável com a velocidade da luz, suponha que seja aproximadamente 10 a sexta metros por segundo. Ainda é 1% da velocidade da luz, mas muito mais próximo. Neste caso, a raiz vai ficar 1, 10 a sexta, 10 a oitava ao quadrado. Então, eu tenho 1, 10 a menos 2 ao quadrado. Então, eu tenho 1, 0,0001. Olha só a diferença. Aqui eu tinha 10 a menos 12, então eu podia desprezar. Então, isso significa que, quando eu me aproximo da velocidade da luz, eu tenho que usar a relatividade restrita de Einstein. Enquanto que, para baixas velocidades, as transformações de Galileu funcionam muito bem. Então, eu posso desprezar. Então, fica uma boa aproximação. Isso quer dizer que as transformações de Galileu é um caso particular da relatividade restrita. Interessante isso, né? Então, voltando para cá. Então, o intervalo de tempo medido pelo observador em repouso relativo ao ponto onde os eventos ocorrem. Enquanto t é o intervalo de tempo medido pelo observador onde o movimento está acontecendo quando ocorrem os eventos, lá que foi o feixe subir e descer. Para esse observador, os dois eventos de ida e volta ocorrem em dois lugares diferentes, enquanto que para quem está dentro do trem, ocorre no mesmo lugar, porque ele vê só o feixe subir e descer. Para quem está na estação, não. O feixe subiu e chegou em outra posição. Então, esse movimento relativo acaba influenciando. Então, esse fator 1 sobre 1 menos u ao quadrado dividido por c ao quadrado, influencia bastante quando a velocidade do trem é extremamente alta. Então, neste caso, o tempo para o observador que está lá de fora é maior do que para o tempo para quem está dentro do trem. Ocorreu, então, o que a gente chama de dilatação do tempo. O tempo passa mais devagar para o observador do lado de fora. E a gente pode fazer a mesma análise do trem para o comprimento.
Então, eu faço uma medida de uma régua dentro do trem e para fora do trem, eu vou encontrar algo parecido. Quando a velocidade do trem se aproxima da velocidade da luz. Eu não vou fazer aqui o passo a passo e vou chegar nas equações finais. De tal forma que eu tenho, levando em consideração o movimento paralelo ao eixo X do trem, uma medida de um comprimento de uma régua, e aí eu uso uma luz para fazer isso, eu vou ver que o trem, para quem está do lado de fora, se movimenta e aí as posições da régua vai modificando ao longo do tempo. E de tal forma que o tempo contrai, o tempo não, desculpa, o comprimento contrai em relação à pessoa que está do lado de fora. Então, o comprimento L' é o comprimento medido por observador que está dentro do trem, e enquanto o L é o comprimento da régua para quem está do lado de fora, que ocorre em posições diferentes, em 2 lugares diferentes. E aí nós temos que aquele fator 1 sobre raiz u ao quadrado dividido por c ao quadrado faz com que o comprimento para quem está do lado de fora é menor para quem está do lado de dentro do trem. Então, concluímos que há uma contração do tempo. Houve uma dilatação do tempo e houve uma contração do tempo, certo? Assim, chegamos à conclusão que há necessidade de modificar as equações de transformação de Galileu para levar em consideração movimentos que estão ocorrendo com velocidade muito maior que a velocidade da luz. Até a próxima.